Você já perdeu a fé nos seus pais? Nas pessoas em que mais confia? Bom, eu definitivamente sim. Por causa do meu pai, eu acabei vivendo uma mentira por muito tempo. Ele estava escondendo algo que eu nunca poderia imaginar. Sei que minha história é estranha, mas eu vou explicar desde o início. Meu nome é Cassie, mas meu pai sempre me chama de Princesa Cassandra. Minha mãe morreu uns anos atrás. Ela estava bem doente, com câncer. Nós cuidamos dela o máximo que pudemos, mas eventualmente a minha mãe perdeu a batalha e se foi. Desde então, era só eu e meu pai. Primeiro foi bem triste. Lembro que por um tempo eu chorava até dormir. A gente morava em um apartamento pequeno e gostava de fazer coisas juntos, como assistir filmes e comer pizza. Meu pai sempre chegava em casa tarde e trabalhava muito. Mas quando ele chegava em casa, sempre me dava um abraço apertado e perguntava como que está minha princesa? E depois, e o seu reino? Ele se esforçava para parecer feliz ao meu redor, sorrindo e me abraçando. Era bom quando a gente estava junto. Às vezes, à noite, eu ainda me lembro da minha mãe e choro. E ele vem no meu quarto e me diz que vai ficar tudo bem e que minha mãe sempre estará com a gente em nossos corações. Meu pai é um cara humilde, trabalhador, trabalha com construção civil. Ele é muito bom em consertar casas e deixar elas incríveis. Para mim, ele era o melhor funcionário da empresa. A vida naquela época era boa e simples. Um dia, uns meses depois das coisas começarem a voltar ao normal, meu pai conheceu uma mulher, a Stephanie. Quando ele me contou sobre ela, ele estava sorrindo e andava mais alegre e se vestia melhor. Aí ele começou a andar com a Stephanie cada vez mais. Eu não me importei porque eu fiquei feliz de verdade por ele estar finalmente feliz. Depois de um tempo, ele marcou um jantar para a gente se conhecer. Ela parecia normal, eu acho. Ela não era minha mãe, nem de perto, mas ela fazia meu pai feliz. Eu achei ela um pouco boba e fútil, e eu não conseguia entender o que meu pai tinha visto nela. Mas quando eu olhei ele sorrindo um monte, o que era bem raro e que quase nunca acontecia desde que minha mãe morreu, eu quis tanto ver ele sorrindo. Então eu fiquei de boas, desde que ela estivesse fazendo ele sorrir assim. Algumas semanas depois que meu pai e a Stephanie se conheceram, ela veio morar com a gente. Mas era óbvio que ela não gostava do nosso apartamento. Ela sempre fazia uns comentários sarcásticos. Ai, se tivéssemos mais espaço, a gente não se esbarrava tanto. Ou nos comparava com seus amigos ricos, dizendo que esse tinha um home theater em casa e que o outro tinha uma banheira gigante. Ai, não muito tempo depois que a Stephanie se mudou, meu pai disse que tínhamos que mudar para outra casa. Eu fiquei chocada. Mudar? Como assim? Eu sabia da nossa situação. Como podemos nos mudar se a gente mal consegue pagar esse lugar aqui? Por exemplo, às vezes, quando eu pedia para o meu pai comprar alguma coisa, ele dizia que adoraria, mas que simplesmente não tinha dinheiro. E ao que parecia, ele e a Stephanie já tinham decidido e que a minha opinião sobre o assunto não importava. Isso foi super estranho, porque a gente sempre conversou sobre qualquer coisa e sempre decidimos tudo juntos. A gente fazia uma lista com prós e contras e depois decidia. Fiquei bem magoada, porque ele nem perguntou a minha opinião. Nem um pouco. Então, todos nós nos mudamos para outra casa. Era enorme, com vários cômodos. Tinha piso de mármore, colunas dentro da casa, parecia um museu. Meu pai disse, um palácio para minha princesa. E eu fiquei tão feliz. Corri por todos os quartos, pulando feito doida, contando quantos quartos tinha, e meu pai atrás de mim. Quando eu cheguei no quarto número 12, meu pai me pegou pelos braços e girou comigo. Naquela noite, no meu quarto, eu comecei a pensar que aquilo não fazia muito sentido. Eu sabia que meu pai não era rico. Eu tinha visto essas casas em reality shows de celebridades e milionários, então eu fiquei bem confusa. Como que conseguimos comprar esse tipo de casa? É impossível! Tudo parecia tão caro. Todos aqueles móveis, um quarto só para mim, com todas as bonecas do mundo. Quando eu perguntei para o meu pai como que aquilo era possível, ele sorriu e disse que tinha recebido um bom aumento no trabalho. Nossa, eu pulei nos braços dele e nos abraçamos por um tempão. Fiquei tão feliz em ouvir aquilo. Eu não ligava muito para a nossa vida anterior. E aquilo era realmente incrível. Já que mudamos para outra área, eu tive que mudar de escola também. E aí eu fiquei com medo dos alunos. Será que eles iam me aceitar? Ou vão me ignorar?
Eu não conheci ninguém e parecia tão grande. Tinha até piscinas na escola. Sem mencionar as 8 quadras de tênis, a de beisebol, de futebol, um campo de futebol e um ginásio enorme. Eu tive que fazer novos amigos para entrar em novos grupos e conhecer todos os atalhos para chegar na escola. Era tudo novo. Mas depois de um tempo até que ficou fácil. A escola era diferente da anterior. Todo mundo lá era chique, com roupas de marcas e coisas caras. Era como se eu tivesse entrado em um daqueles seriados de gente rica de Hollywood. Eu tinha que usar o uniforme com uma saia e gravata. Até aí tudo bem, mas eu sentia como se todo mundo estivesse me julgando o tempo todo. Era estranho, bem estranho. Eles nunca mostram isso nos filmes, não é? Então, uma noite, ouvi meu pai e Stephanie discutindo baixinho, achando que eu não estava escutando. A Stephanie chamou meu pai de mão de vaca e preguiçoso. Mas isso é impossível. Ele nunca foi nada disso. Ele tinha até comprado aquela casa incrível e a gente estava tendo uma vida de rainha. Depois de um tempo, meu pai me chamou e disse que tínhamos que nos mudar de novo. E, mais uma vez, super estranho. A gente tinha acabado de se mudar para uma casa grande e chique e agora ia ter que se mudar de novo. Não tinha nada de errado com aquela casa. Mudar de novo significava mudar de escola. E fala sério, eu tinha acabado de fazer novos amigos e estava participando de um monte de aula legal e ia ter que desistir disso tudo. E eu tinha uma partida na semana seguinte. Parecia que a Stephanie estava por trás daquilo. Meu pai não faria nada daquilo comigo. Deve ter sido por isso que ele estava agindo tão estranho e ele não me perguntou de novo. Eu fiquei morrendo de raiva dele. Por que eles estavam fazendo aquilo comigo? Por que me afastar dos meus amigos e pela segunda vez? Aquilo era inacreditável. O pai gritou comigo pela primeira vez. Para de ser infantil, precisamos nos mudar. E ponto final. Eu fiquei chocada, ele me assustou. Ele nunca tinha me tratado daquele jeito. Parecia quase um monge, sempre feliz, calmo. O que estava acontecendo? Nós nos mudamos para outra casa grande e era tão grande quanto a outra. Só que nessa tinha vários acessórios. Era uma daquelas casas inteligentes com lareiras automáticas, TVs nas paredes ou que desciam do teto e uma piscina que aparecia quando você pressionava um botão e o pátio se abria. Mas nada daquilo me importava. Eu achava aquelas coisas inúteis. E eu estava com tanta raiva. E outra vez eu tive que mudar de escola, comprar outro uniforme. Todo mundo ficava me encarando. E não tinha nenhum amigo. Todos os meus amigos estavam na outra escola. E estavam ocupados com as suas atividades e aulas. E esqueceram de mim completamente. Eu não entendia por que meu pai e a Stephanie estavam me fazendo passar por aquilo de novo. Foi horrível. Parecia que eu estava sendo separada da única coisa boa que eu tinha. E me senti muito sozinha. Meu pai me ouviu chorar, sentou do meu lado e me disse bem baixinho: não se preocupe, todo mundo vai te adorar, você fará novos amigos, tudo bem. Nós tivemos que mudar por causa do meu trabalho, mas eu quero o melhor para você, minha princesa. Aí eu disse: eu não ligo, eu odeio isso aqui. E aí comecei a chorar. Aí ele me trouxe vários chocolates e perguntou quem que é minha princesa e consegue fazer qualquer coisa. Eu sorri e concordei com ele. Ele sempre sabia o que dizer para me deixar feliz. Eu o abracei bem forte. Aí teve uma noite, logo depois que nos mudamos para casa nova, que ainda parecia bem estranha e como se fosse de outra pessoa, eu ouvi meu pai e Stephanie discutindo. Ouvir eles discutirem já não era mais incomum. Só que daquela vez foi muito pior. A Stephanie estava gritando umas coisas horríveis sobre meu pai. Que ele sempre seria pobre, que era uma fraude, que todo mundo via aquilo. E ele chamou ela de bruxa. Ela pegou suas coisas e saiu de casa. Ele foi atrás dela, só que logo depois ele voltou. O que ela queria dizer com aquilo? Corri para o meu quarto e fingi que estava dormindo. Eu lembrei várias vezes daquela briga. Por que ela diria coisas tão terríveis se nada daquilo era verdade? Não fazia sentido. Algumas semanas depois que a Stephanie foi embora, outra coisa estranha aconteceu. Cheguei em casa da escola e fiquei surpresa ao ver que tinham pessoas estacionando um carro e entrando na nossa casa. Pessoas que eu nunca tinha visto antes. Ai, não! Eles estavam nos roubando! Eu peguei o celular e estava prestes a ligar para a polícia, mas aí eu vi meu pai na calçada com o carro cheio das nossas coisas. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo e corri até ele. Tem gente na nossa casa, eu gritei. Mas aí ele agiu que não estava acontecendo nada e disse para entrar no carro. Abri a janela enquanto ele apertava a mão do homem e eles pareciam felizes. As crianças também pareciam felizes e correram para dentro da casa.
Tinha até uma garota, mais nova que eu, que estava com o mesmo tipo de boneca que tinha no meu quarto. Todo mundo agia como se fosse normal, mas não tinha nada normal. Por que aquelas pessoas estavam na nossa casa? Por que meu pai tinha ficado tão feliz com aquilo? Eu não sabia o que fazer, minha cabeça estava a mil. Depois de um tempo, meu pai entrou no carro e fomos embora. Eu tentei perguntar o que tinha acontecido e ele disse: agora não, filha, agora não. Minha cabeça estava a ponto de explodir. Eu já não sabia o que fazer. Aí eu lembrei da briga que meu pai teve com a Stephanie, quando ela gritou e disse que ele era uma fraude e mentiroso. Uma fraude e mentiroso. Nos hospedamos em um hotel bem simples, não muito daquela casa, e desempacotamos tudo. Meu pai disse que era para eu me instalar e entrou no chuveiro. Quando finalmente eu tive um momento sozinha, sentei na cama e comecei a chorar. Chorei muito. Eu não conseguia me controlar. Meu pai realmente era uma fraude? Ele realmente era mentiroso? O que estava acontecendo? Nada daquilo fazia sentido. Nada. Meu pai saiu do chuveiro e me viu chorando. Ele me abraçou e disse que estava arrependido e que eu não deveria passar por aquilo. Aí ele disse que os negócios estavam meio fracos e que a gente ia ter que morar ali por um tempo, até esperar o próximo trabalho. E disse: o meu chefe, o Richard, você se lembra do Richard? Certo. Ele disse que a próxima casa vai ficar pronta em apenas algumas semanas. Só que aí essas semanas passaram e a gente ainda estava sem casa. E eu estava com tanta raiva do meu pai que eu nem conseguia falar com ele. Todos os dias que ele me chamava para jantar, eu pegava o prato e comia sozinha. Como que eu ia falar com ele novamente? Como é que eu poderia confiar nele? Ele era uma fraude, um mentiroso. E muito pior que isso, ele mentiu para mim, sua filha. Depois de um tempo, a gente se mudou para um apartamento pequeno. Mas isso não mudou nada em mim. Eu ainda estava com raiva do meu pai e não falava com ele há semanas. Aí então eu entrei numa escola pública do bairro. Os alunos eram normais, não eram chiques, mas todo mundo era bem legal e me tratava bem. Acabei fazendo novos amigos. Naquela época, eu era especialista em fazer novos amigos. Eu contava histórias das casas onde eu tinha morado. Todo mundo adorava ouvir as histórias sobre o palácio com 1 milhão de quartos. Aí um dia eu entrei na cozinha para comer alguma coisa e meu pai estava trabalhando no computador e falando no celular. Eu ouvi o que ele estava falando porque estava no Viva Voz e ele não viu que eu estava lá. Seu chefe estava gritando com ele. Ele estava com tanta raiva e gritava assim: por que a casa não está pronta? Por que você não consegue fazer a equipe trabalhar direito? Por que as permissões não estão assinadas? Meu pai tentou abrir a boca para falar alguma coisa, mas não conseguiu. E o chefe, antes de desligar, disse: você está por um fio, entendeu? Por um fio. Meu pai ficou lá sentado em silêncio, com as mãos no rosto, e começou a chorar. Ele estava chorando. Meu pai estava chorando. Eu nunca tinha visto ele chorar. Nunca. Foi aí que eu perguntei: o que foi, pai? Ele enxugou as lágrimas e disse: não é nada não, filha, não é nada. Coisa de trabalho. Nós nos abraçamos e foi a primeira vez que eu vi ele como ele realmente é. E conversamos. Conversamos de verdade. Pensando bem, a gente não teve uma conversa honesta desde que minha mãe morreu. Ele disse que sentia muito por causa da Stephanie, que ela queria impressionar seus amigos ricos e se sentir rica, e que ela fez a gente morar naquelas casas que ele estava fazendo reformas. E que ele se sentia obrigado a dar aquelas festas para os amigos dela, porque ela dizia que ia deixá-lo se ele não fizesse aquilo, que ele estava muito arrependido e que ele se sentia muito sozinho e achava que ele não tinha outra escolha. Aí eu disse que eu também me sentia sozinha, mas que eu sempre estaria ao seu lado. E conversamos por horas. Pegamos pizza e sorvete e nos sentamos na sala. Ele prometeu que nunca mais fará nada que faça eu me sentir sozinha. E que foi burrice pensar que tudo bem fazer aquilo. E que tudo aquilo foi muito superficial e eu concordei. Eu acho que às vezes os adultos acabam sendo irresponsáveis. Só que eu não consigo ficar com raiva do meu pai por muito tempo. O que achou da história? Diga o que achou nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.